Graça e paz, queridos. Mais uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos juntos para falarmos da sua palavra, que é infalível, que é maravilhosa. E eu gostaria de convidar você a acompanhar hoje essa palavra e colocar em prática tudo que vai ser pregado e ensinado aqui. Na verdade, são passos, são direções que, uma vez praticadas, vão te levar a um só objetivo, que é vencer todas as batalhas que se levantam contra a sua vida. Abra comigo a Bíblia Sagrada, no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. E depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampando-se contra as cidades fortes, intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes, para que se tampassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, e tampou todas as fontes, como também o ribeiro, que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou, e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo da cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Essa palavra é muito forte. Senaqueribe representa a oposição. Senaqueribe, ele representa o inimigo. Senaqueribe, ele representa literalmente aquilo ou aquele que se levanta contra você. Assim como se levantou contra Ezequias, um homem de Deus, uma pessoa que buscou em fazer tudo que era reto, tudo que era temente a Deus, um homem que buscou em ser fiel a Deus, obediente a Deus nos seus preceitos, nos seus princípios, chamou a atenção justamente daquele que, ao ver as suas atitudes, se indignou e veio com o rosto de guerra, levantando uma grande tropa, conduzindo um grande exército. E o seu único intuito era separar, ajudar, era dividir, era causar dano, sofrimento, porque não aceitava ver Ezequias prevalecendo, vencendo. Talvez você está me assistindo nesse momento e a sua vida está assim. E você me diz: pastor, desde o dia que eu comecei a buscar em ser fiel a Deus, quantos levantes, quantos são os problemas, quantas são as batalhas, quantas são as situações que estão se levantando, tentando me parar. A questão não é a quantidade dos problemas. A questão não é o tamanho da batalha ou a afronta que se levanta contra você. A questão é a sua postura, o seu posicionamento, a sua atitude mediante tudo isso. Ezequias, ele poderia, talvez, me desculpa a palavra esdrúxula, chutar o pau da barraca, sair da presença de Deus, se desviar, como muitos fazem. Estão dentro da igreja, supostamente ali, adorando a Deus, quando algo se levanta, murmura, reclama, sai da igreja, se desvia, se afasta. Ezequias, ao contrário de algumas pessoas que agem dessa maneira, a palavra de Deus, ela diz que Ezequias, querido, minha querida, ele se junta com seus príncipes, com pessoas que realmente podem ajudá-lo, ao invés de ficar sozinho, como muitos fazem e se isolam. Ezequias, ele busca uma direção. E é o que o Espírito Santo hoje está querendo falar com você. Talvez você está aí na sua casa me assistindo nesse momento, através da televisão, através da internet, ou nos acompanhando, ouvindo essa pregação através das nossas programações de rádio, ou pelas redes sociais, enfim. E você se encontra sozinho. Você se encontra talvez paralisado, neutralizado por conta das lutas, das afrontas. Se afastou-se da igreja, se esfriou da presença de Deus. Essa não é a vontade de Deus para você. Você tem que estar dentro da casa de Deus.
Você precisa buscar uma direção para mudar essa situação. E a primeira coisa que, logo naquela reunião a qual eles fazem naquele momento e discutem aquela situação tão difícil de ser resolvida, vencida, uma ideia é proposta, e não é simplesmente uma ideia, é uma direção. E essa direção, com certeza, ela foi ali colocada no coração daqueles homens, por intermédio de uma pessoa que se chama o Espírito Santo de Deus. Quando um homem, uma mulher, ele recebe de Deus uma direção, independente do que ele esteja enfrentando, passando, se ele colocar essa direção em prática, ele vai vencer a luta, a oposição, a dificuldade, porque Deus vai ser com ele. Primeira coisa que eles fazem, eles fecham as fontes de água que existiam ao redor da cidade. Talvez você não conhece aquela região de Israel, a cidade de Judá. Aquela região é uma região muito árida, uma região muito seca. E ao redor das muralhas, do lado de fora, existiam poças de água, fontes de água. E seriam oportunidades do inimigo parar do lado de fora das muralhas e ficar aí por muito tempo tentando. Quando eles fecham aquelas fontes de água, eles tomam uma atitude muito mais além. Eles vão diretamente ao ribeiro, eles param e pensam, não, se há um ribeiro que faz nascer essa fonte de água, é necessário que ele seja tampado também, porque se a gente tampa essa fonte, da mesma forma como ele fez nascer essa fonte, ele vai nascer outra. E não vamos dar essa oportunidade ao rei da Síria de deixar tantas águas. E assim o povo se juntou e eles fecharam as fontes, tamparam, entulharam o ribeiro. E talvez você não está entendendo o que o Espírito Santo ele quer dizer. Ele está falando com você hoje. Talvez você está ouvindo, assistindo essa pregação e você está dizendo, pastor, profeta, o que isso tem a ver comigo? A fonte de água para mim e para você, querido, são brechas, oportunidades, que muitas das vezes nós damos a Satanás de estar acampando ao nosso redor, nos tentando, nos tirando da presença de Deus, fazendo com que a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções sejam, sabe, um turbilhão, e veio nos tirar justamente do caminho certo, da direção. Querido, eu não sei o que você está passando, mas é hora de você mudar, talvez, o seu pensamento. Até o dia de hoje, talvez você pensou de uma forma, Deus hoje ele quer algo novo dentro de você. E quando eles fecharam aquelas fontes, aquele ribeiro, a Bíblia diz que Ezequias, juntamente com todo o povo, eles tomam algumas atitudes que foram fundamentais. Alguns passos que eles tomaram, que foram passos que mudaram a história. E é o que Deus ele quer de você hoje. Primeiro passo, se você quer vencer a batalha, se fortifique, se fortaleça. Seja um soldado, um guerreiro que esteja pronto, apto. Não adianta você ficar dizendo que é crente, dando glória a Deus, aleluia, sapatada de fogo para tudo quanto é lado, rodar, falar em mistério, mudar o tom de voz, se você não estiver forte. E quando eu digo força, não é a força física do teu braço, mas é da palavra de Deus. É como se você andasse sem chão, você vai cair. Você vai cair. O soldado, quando ele vai para a batalha, ele é fortalecido não apenas com os alimentos, mas com toda a estratégia ou condição psicológica, emocional, para conseguir administrar um campo de batalha, sabe, a cada dia, cara, é vencer, é se superar. E a única forma de nos fortalecermos, biblicamente dizendo, é nos alimentarmos da palavra de Deus. Jesus ele disse certa vez, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. A Bíblia diz que Ezequias se fortificou. Talvez você está me assistindo nesse momento e você está fraco, está abatido. Se fortaleça, se fortifique. A palavra de Deus ela diz, segundo passo, edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora. Para que serve o muro da sua casa? Não apenas para impedir quem está dentro de sair,
mas para impedir quem está fora de entrar, principalmente aquelas visitas indesejadas. O ladrão só entra se tiver facilidade. E o muro estava quebrado. O muro representa proteção. O bandido ele não entra e não invade de qualquer maneira, ele fica só buscando oportunidades, brechas. E são nas brechas, nas falhas que ele entra para fazer a sua ruaça. São nas brechas, nas falhas que ele entra. A Bíblia diz que as pequenas raposinhas destroem a grande vinha. Talvez você está com brechas, está deixando rombos. Você não está deixando, sabe, Deus proteger a tua vida, o teu casamento, a tua família. Como é que está a tua família hoje? Será que você tem realmente protegido o teu lar? Nós, como homens de Deus, você, mulher que me assiste, que é de Deus também, nós temos a obrigação de proteger a nossa família, de cuidar da nossa casa e ainda mais, não apenas proteger aquele que está ao nosso lado, mas principalmente a nossa mente. Ezequias não apenas tampou os buracos que estavam naquele muro, mas ele fez um muro por fora, uma estratégia. Se o inimigo quebrasse o primeiro muro e entrasse, ele tinha um outro paredão, ou seja, dificultou o trabalho do inimigo. Será que você está dificultando o trabalho de Satanás ou está dando a ele a oportunidade de tocar na tua casa, nos teus sonhos, na tua família, na tua vida, querido? Levanta, sai dessa cadeira, sai dessa prostração, se fortaleça. Busca uma direção, se proteja em Deus. Davi ele disse certa vez: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Você não está sozinho. Deus ele está com você. Mas você precisa crer nisso. Você precisa crer nessa palavra. A Bíblia diz que ele fortifica o milo da cidade de Davi. Quando você vê um filme medieval e você vê ali o castelo, normalmente nas muralhas tem as torres, uma em cada ponta da cidade, e uma torre é ligada à outra por uma passarela que se chama milo. É o milo da cidade. Normalmente em cada torre tem 3 sentinelas. E quando esse sentinela, por exemplo, de lá de cá, ele avista o inimigo que está vindo, um toca a trombeta e os outros 2 correm. Um para um lado e um para o outro. Correm com a bandeira avisando que o inimigo está chegando, que o inimigo está se aproximando. Tem gente que está vendo a aproximação do inimigo e não toma uma atitude, não toma sabe, meu irmão, para de esperar que os outros façam aquilo que você tem que fazer. Para de esperar que os outros venham assumir aquilo que você tem que assumir. Minha irmã, para de esperar no homem e começa não apenas esperar em Deus, mas fazer a sua parte. E diz a palavra de Deus, para terminar, porque isso aqui é uma palavra rápida. Eu não tenho aqui, no momento, a condição de fazer uma palavra, de trazer uma palavra a você com o tempo que nós temos ali de oportunidade num templo, na igreja, para pregar. Então essa palavra é bem objetiva, mas ela é direta para você. A Bíblia diz que Ezequias ele faz armas e escudos em abundância. Ou seja, não apenas ele faz armas que são representadas por espada, lança, flechas, mas ele faz escudos. Em outras palavras, Ezequias ele sabe o momento de atacar e de se defender. Não adianta você só apenas ficar falando, está amarrado, está repreendido. Mas você tem que aprender a atacar o inimigo no momento certo. Está repreendido por quê? A palavra de Deus ela diz isso. Está amarrado em nome de Jesus. Por quê? A palavra de Deus ela me diz aquilo. Eu creio. Eu tomo posse, eu não vou voltar atrás. Eu vou ficar naquilo que o meu Deus falou comigo. E para finalizar, eu quero que você leia comigo o versículo 7, que diz assim: esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele. Por quê? Há um maior conosco do que com ele. Queridos, há um maior conosco do que com eles. Há um que vai fazer diferença, e esse é o Deus de Israel. É o nosso Senhor Jesus. E se você hoje crer e confiar, não dando mais vazão a nada negativo que tem se levantado, mas crer, confiar nesse Deus, assim como ele proveu, assim como ele proporcionou a vitória a Ezequias, Deus ele vai proporcionar a vitória que você tanto necessita. E creia, você vai vencer essa luta, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e fique com Deus.